Boa noite, mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Estamos muito felizes, irmãos, depois de um culto tão abençoado pela manhã, onde sentimos a presença do Senhor, ouvimos mais um pouco da sua palavra, também tivemos aqui a homenagem aos pastores da igreja e ficamos muito agradecidos e honrados. Pelo menos sei que falo aqui pelos outros, mas eu queria agradecer o cuidado, o carinho de sempre. Li a dedicatória lá, Marco, do livro. Eu reconheci que era o Marco, porque tinha um barbudinho lá desenhado. Mas pelas palavras também dá para saber que é você, meu irmão. Escrito com lágrimas. Foi uma bênção, irmãos. Eu confesso que a cada ano que passa, o Senhor tem renovado não só o nosso ministério, mas a nossa alegria. E 8 anos depois eu posso dizer, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus seja louvado por tudo. Bom, eu queria... Senão eu vou começar já chorando aqui e não dá certo, né? Vamos começar. Me ajuda a abrir no texto, que está em Mateus, capítulo 13. Vamos ler do verso 44 ao 46. Mateus 13, verso 44. Estamos nessa série maravilhosa, para quem não pegou o início dela, se chama Mentoria do Reino, treinamento para novos semeadores, onde estamos investigando as parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus. E aqui, se eu não me engano, essas são a 5ª e a 6ª parábola, se não me falha a memória. E hoje nós vamos falar sobre essas duas parábolas, duas grandes e conhecidas parábolas, Mateus 13, 44 e 46. Vamos começar lendo, e aí a gente passa para a exposição, tá bom? Diz assim o texto. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse é o nosso texto, irmãos, nosso curto texto. Mas a minha esperança é que o Senhor nos use, também abra teus ouvidos, teus olhos, e que essa palavra edifique o teu coração e a tua mente. Bom, irmãos, o título da nossa reflexão nessa noite se chama Em Busca de Tudo. Eu vou explicar isso já já. Mas esse é o título da nossa reflexão, Em Busca de Tudo. Essa semana eu ouvi um relato, poucas palavras, de um jovem cidadão brasileiro que alcançou um sucesso, irmãos, estratosférico no mundo. É um jovem ainda, obviamente mais novo que eu, mas ele conquistou corações ao redor do mundo inteiro. Eu estou falando de ninguém menos do que DJ Alok. Talvez não seja de conhecimento de todos vocês, mas é um nome. Eu não conheço muito sobre a vida dele, mas eu conheço um pouco dos feitos dele, as coisas que ele alcançou. Também está disponível aí nas plataformas de pesquisa. Dá para você ver. Eu assisti uma entrevista, o trecho de uma entrevista dele essa semana ainda, preparando o sermão, pensando, no que iríamos pregar. E a pequena frase que Alok disse nessa entrevista, uma entrevista já muito antiga dele, mas que nos servirá de introdução nessa noite. Antes de falar o que ele disse, deixe-me deixar claro quem é esse homem. Bom, ele é um homem de 33 anos, hoje casado, com 2 filhos. Não sei dizer onde ele mora hoje, provavelmente não deve morar aqui, ou deve ter casa ao redor do mundo inteiro. Bom, o fato é que com 19 anos, ele tranca o seu curso de Relações Internacionais e vai fazer um curso de discotecagem lá em Londres, em 2010. Tá? Olha só, 2010. Já em 2016, ele lança seu primeiro grande sucesso internacional, a música Hear Me Now. Então você já deve ter ouvido aí, enfim, uma musiquinha, uma batidinha eletrônica, enfim, por aí. Essa música, irmãos, alcançou 785 milhões de streamings. É um recorde entre os brasileiros, né? Então, a Alok é o queridinho do Spotify aí e das plataformas digitais. Bom, conquistando vários países com isso, e se tornou hoje, ele é considerado o 4º maior DJ do mundo. Segundo revistas que tratam desse assunto, ele é considerado o 4º maior DJ do mundo. Seu patrimônio, vamos ao que interessa, né? O resultado que isso produziu. Seu patrimônio hoje é avaliado, olha só, irmãos,
Não se sabe exatamente quanto ele tem hoje, por causa do número de patrimônios que ele tem, mas está avaliado entre 300 a 400 milhões de dólares. Não são reais. Em reais dá um pouco aí de bilhões, alguma coisa do tipo. Alok também é filantropo, criou um Instituto Alok para ajudar crianças em vulnerabilidade aí ao redor do mundo. É isso, é um pequeno retrato da vida dele, mas em 2019 Alok teve uma crise existencial, entrou em depressão profunda, e essa entrevista é de 2019, inclusive, estava sendo mostrado ali, e ele disse essa frase que eu peguei. Olha o que ele disse nessa entrevista. Meu limite foi perceber que eu tinha conquistado muitas coisas na vida, mas ainda estava infeliz, sentindo um grande vazio. Em 2019, Alok já tinha conquistado os maiores prêmios de sua vida. Ele já estava no topo da carreira. Boa parte desses milhões de dólares que disse aqui, ele já tinha no bolso. E eu confesso, irmãos, que quando eu ouvi essa frase, eu pensei assim, se não tivéssemos Jesus no coração, e se não tivéssemos o Evangelho, e se já não tivéssemos sido alcançados por Cristo, imagine você sentado na frente da televisão ou do computador, ouvindo esse homem que descrevi aqui, dizer esse tipo de coisa. Porque ele não é um homem qualquer. É um homem que alcançou, como eu já mostrei para você, muito, irmãos, do que a totalidade das pessoas lá fora querem obter. Seja dinheiro, fama, reconhecimento, prestígio, sei lá. Ou até ter o seu trabalho reconhecido. Alok teve tudo isso. E em 2019 ele diz uma coisa dessa. Imagine alguém sem Cristo lendo isso. Desespero. Porque essa pessoa leria ou ouviria ele falar isso e diria, poxa, mas ele alcançou tudo o que eu quero. Tudo o que eu busco. E ele ainda está dizendo, sou infeliz. Me sentia com um vazio imenso no coração, um grande vazio. Bom, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. A minha tese, irmãos, é que todas as pessoas do mundo, sem exceção, estão em busca de algo. Um algo que elas não sabem o que é, mas elas sabem que precisam. E elas sabem que precisam porque elas sabem que lhe faltam. Alguma coisa está errada no coração. Quando as portas se fecham, as luzes se apagam, quando as amizades vão embora, a música para de tocar. Principalmente quando chegam em casa e tomam aquele banho gelado. É na hora de dormir que a crise vem. E a pergunta no coração, o vazio é muito grande. Eles não podem conviver com isso. Então, a partir desse sentimento, a totalidade das pessoas, todas elas, estão em busca de tudo para ganhar tudo. Bom, há um filósofo que vocês sabem que eu gosto muito, cito ele toda hora, Blaise Pascal. Essa frase também já citei outras vezes, mas ela nos serve nesse momento. É o que eu chamo de a frase mais assustadora de Blaise Pascal. E ele diz assim, todas as pessoas buscam a felicidade. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Ele continua. O homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém em coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, o próprio Deus. Bom, irmãos, eu começo essa noite perguntando para você, e você, já encontrou? Ou foi encontrado por esse objeto de supremo valor? Você pode dizer com alegria nos olhos e um ardor gostoso no peito, dizendo, eu não tenho muito, eu não tenho tantos bens, eu não tenho tanto dinheiro quanto o homem que foi citado, mas eu já encontrei o tesouro mais valioso que esse mundo pode dar, Jesus Cristo. A nossa grande lição, irmãos, vai dizer nessa noite, nessas duas parábolas vemos dois indivíduos
chegando ao reino de maneiras diferentes. Um encontra, o outro é encontrado. Porém, em ambos, a mesma reação. Vendem tudo para ganhar tudo. Como disse Jesus, aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Bom, eu dividi nosso sermão, irmãos, em duas partes muito rápidas, muito simples, em dois grupos, os encontradores e os buscadores. E no final, algumas reflexões, algumas lições para a gente. Primeiro, volte ao verso 44. Vamos falar rapidinho sobre os encontradores. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Só para lembrar para você, irmãos, ainda estamos no mesmo capítulo 13 de Mateus. O mesmo capítulo em que Jesus abre o seu grupo de parábolas, ou começa a disparar parábolas sobre aquela multidão, uma multidão heterogênea, composta de discípulos, homens, mulheres, todo tipo de pessoa, inclusive de religiosos, fariseus, hipócritas, opositores ao seu ministério. E Jesus já disse em algumas passagens anteriores que ele disse isso, de que ele falava por parábolas porque ele queria um efeito duplo. Ao mesmo tempo que ele queria revelar os mistérios do reino ao coração dos pequeninos, ele queria ocultar esses mistérios àqueles que ainda mantinham seus corações insensatos, endurecidos. E ele prossegue fazendo isso. Então, essas duas parábolas, irmãos, estão nesse contexto. Ou seja, Jesus está apresentando para aquele povo e para nós hoje também alguns aspectos acerca do reino de Deus. Irmãos, aspectos maravilhosos, já te adianto isso. A gente vai ver mais uma vez nessa noite. E eu defendo, irmãos, que essas duas parábolas, por isso a gente está pregando elas juntas, elas devem ser lidas e pregadas e entendidas em paralelo. Você vê que as semelhanças são muitas, quase a gente não percebe diferença de uma para outra, mas tem algumas diferenças. Só que essas diferenças são complementares. Então a gente vai trabalhar elas juntas, por isso eu falei, dividir em duas partes, as duas parábolas, porém, elas estão unidas e elas, obviamente, vão se completando. Essas expressões, elas vêm do pastor batista John MacArthur, que hoje eu vou abusar um pouquinho dele, nosso velho pregador, John MacArthur. Ele que disse essa frase, ele que falou sobre os encontradores e o segundo grupo que ele chamou de os buscadores. Né? A ideia é que cada um desses grupos representam, como eu falei, súditos do reino de Deus, que chegam ao reino de maneiras diferentes. É como se Jesus aqui dividisse o mundo inteiro, né? Ou melhor, todo o povo de Deus que agora está inserido no reino, é como se ele dissesse assim, você só pode vir ao reino de duas maneiras. É isso que ele está querendo dizer. Vieram de duas origens diferentes. E é por isso que ele conta duas parábolas, muito parecidas, mas com algumas semelhanças. Como eu disse, um buscando e o outro sendo encontrado. Mas veja, não se confunda. Inicialmente eu já preciso fazer uma ressalva aqui. Tanto um quanto o outro, irmãos, são totalmente alvos da graça do nosso Senhor Jesus. Todos os dois. Tanto aquele que busca uma pérola de grande valor e sai à procura disso, quanto aquele que praticamente tropeça num tesouro. Todos eles são alvo da mesma graça de Deus. Por isso esse motivo, por isso encontradores e buscadores. Bom, mas à medida você vai entendendo. Vamos à primeira parábola, parábola do tesouro perdido. O que significa isso? Primeiro, deixe-me te explicar o contexto. Bom, irmãos, naquele tempo era comum se esconder tesouros em campos. Isso aqui não é uma invenção do Senhor Jesus. Era uma prática comum, visto que não tinha banco naquela época. Né? Por causa dos assaltantes, por causa da guerra, por causa da instabilidade política, lembra? Jerusalém, Israel, sitiado pelo Império Romano. Então, o pouquinho que as pessoas tinham, os tesouros, herança, coisas do tipo, eram enterrados em propriedades. E isso, obviamente, acontece no nosso texto. Mas a história que Jesus conta, ela tem algumas perguntas. A gente não sabe muito bem todos os detalhes. Por exemplo, como que esse sujeito que está aqui nesse campo, que não é dele, encontra um tesouro no meio do campo? Algumas teses foram levantadas, que a mais aceita é que ele provavelmente estava trabalhando no campo, talvez cavando, arando a terra, né, fazendo algum tipo de serviço e, pum, ele bate ali em alguma coisa dura, consistente, e então ele entende que aquilo é um tesouro.
Ou alguns vão dizer que ele estava passando pelo campo, talvez atravessando aquele campo para chegar em algum lugar. E, literalmente, parte do tesouro saiu para fora da terra e ele tropeçou no tesouro. Irmãos, a gente não sabe, obviamente, esses detalhes, mas também não são importantes para a gente, mas o importante é, ele encontrou o tesouro acidentalmente. Acidentalmente. E ele se apropria daquele tesouro. Isso levanta pelo menos uma pergunta para a gente. Será que esse homem não foi leviano por ter se apropriado de um tesouro que não era dele? Então, para a gente limpar aqui a biografia desse sujeito, que nem existe, mas que está na parábola de Jesus, deixa eu explicar para você 3 coisinhas rápidas que vai isentar ele de qualquer falha moral, tá bom? Primeiro, ele compra o campo primeiro, antes de se apropriar do tesouro, tá? Então, ele encontrou realmente um tesouro, que não era dele, mas primeiro ele compra o campo para que então ele tenha o tesouro. Segundo, o dono do campo não sabia da existência do tesouro. Óbvio que não. Porque se ele soubesse, ele nunca teria vendido o campo que tinha o seu tesouro. Então leva a gente a pensar que esse tesouro não era desse dono, mas era provavelmente de proprietários anteriores ou de outras famílias, enfim. Era, como diz o texto, um tesouro escondido, ou até, por que não dizer, um tesouro perdido, que agora foi achado. E por último, a lei judaica amparava os encontradores, ou seja, se você encontrasse um tesouro perdido, aquilo ali, obviamente, se tornava seu. Então, o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, não tem nenhuma falha moral no nosso texto. Pelo contrário, ele fez tudo certo, porque ele encontrou esse tesouro. Bom, mas vamos ao que interessa. Jesus, irmãos, com essa primeira parábola, ele está ensinando para a gente, logo de cara, 2 aspectos extraordinários do reino de Deus. É isso que ele está fazendo. Ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a isso, a um tesouro escondido que foi achado. E aí vem a primeira lição que a gente aprende hoje. O reino de Deus é um tesouro escondido. Escute isso, irmãos, no sentido de que o reino de Deus não está evidente para todas as pessoas. A primeira coisa que Jesus ensina para aquela multidão é isso. O reino de Deus, embora seja real, poderoso, não há limites para o reino. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, perto e junto de qualquer pessoa. Como ele mesmo disse, o reino não está nem ali e nem aqui, mas está entre vocês. Ele também disse, o meu reino não é deste mundo. É um reino invisível, porém real. Esse é o reino de Deus. Mas veja, irmãos, é um reino que não está evidente. Ele não está levantado dos maiores outdoors das nossas esquinas ou dos nossos centros comerciais. Não está nas principais fachadas comerciais, não está nas televisões, não está no cinema. Ele não está à vista, mas ele está, de uma certa forma, escondido. Ou seja, ele precisa ser encontrado pelo menos de 2 coisas. Primeiro, ele não pode ser encontrado pelos olhos naturais. O reino de Deus, eu disse, é um reino espiritual. Embora seja real, verdadeiro, poderoso, mas ele não pode ser encontrado pelos olhos carnais. Ou seja, não pode ser investigado pela sabedoria humana, não pode ser calculado pela filosofia humana, e ele não pode ser encontrado por olhos humanos. Segundo, ele não pode ser encontrado pela sabedoria humana. Esse é o reino de Deus, irmãos. Um reino poderoso, invisível. John MacArthur diz, o mundo passa direto pelo campo e nunca vê o valor do que está ali enterrado. O mundo aqui é como aquele proprietário. Ele tem um campo e a única coisa que ele acha que tem valor é o campo em si. O tesouro sempre esteve lá, mas ele nunca viu, ele nunca percebeu. Esse é o reino de Deus, poderoso, porém invisível. Segundo, a segunda coisa que Jesus nos ensina com essa primeira parábola é que o reino de Deus se revela através de uma graça irresistível. Irmãos, como é maravilhoso perceber que a parábola do tesouro escondido ensina pra gente um pouquinho mais sobre essa doutrina tão preciosa da história da igreja. A graça irresistível de Deus. Para que não haja confusão, deixe-me explicar para você rapidinho o que eu quero dizer com graça irresistível. Escute isso. É a ação eficaz do Espírito Santo, pela qual Deus muda o coração do pecador, de tal forma que ele vem a Cristo livremente,
e com alegria. Quanta confusão colocaram na graça irresistível de Deus. Mas se você entender essa pequena definição, você entendeu a graça irresistível. Então deixa-me dizer aqui duas coisas para você. Sem a ajuda de Deus, o poder da graça divina, o pecador não pode romper o estado de podridão e depravação que ele está, de surdez espiritual, de cegueira espiritual, de morte espiritual, e se dirigir até Deus. É Deus que o chama eficazmente. E aí vem a primeira confusão. Acreditaram por muito tempo que quando Deus fazia isso, o pecador vinha por força. Mas se esqueciam de um texto muito conhecido, lembra? De Zacarias. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, irmãos, isso também é verdade. Quando Deus resolve chamar o pecador e quando ele chama, o pecador vem. Lembra? Quando as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Então, quando Deus resolve chamar o pecador eficazmente, ela vem. Só que ela não vem por força. Não é por violência, mas porque ela foi convencida em seu coração. Ah, irmãos, imagine você estava cego, estava nu, totalmente perdido, surdo, mas agora cada tampão dos seus ouvidos caiu no chão. Cada placa que tampava os seus olhos para enxergar a beleza de Cristo caíram. A escuridão cessou, o dia amanheceu pela primeira vez. Agora você pode ver a beleza ao seu redor. E você olha, irmãos, e você ainda consegue ver as trevas, você ainda consegue ver o pecado, você ainda consegue ver a podridão, mas pela primeira vez na sua vida, você viu o amanhecer pela primeira vez. Você entende o que é isso, irmãos? É como uma pessoa que era cega e passou a enxergar. E a partir desse momento, ela não pode desejar nada mais que não seja esse tesouro precioso que estava escondido, mas que agora foi achado. Isso, irmãos, é graça irresistível, quando ele nos convence totalmente. Santo Agostinho, irmãos, lá no século V, escreveu um texto muito pequeno que você deveria ler, chamado Confissões. Nesse texto, brevemente, ele conta como se deu a sua conversão um pouquinho mais à frente, lembrando do que ele viveu, e eu preciso ler isso para você. Embora Santo Agostinho se encaixe melhor no segundo grupo, no grupo dos buscadores e não dos encontradores, mas ele nos ajuda aqui a entender um pouco melhor o que a graça irresistível faz no coração, no nosso coração, quando o Espírito Santo chega. Escute isso. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estava dentro de mim, e eu lá fora, procurando-te, e disforme lançava-me sobre as coisas formosas que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti aquelas criaturas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez, brilhaste, resplandeceste, afugentaste minha cegueira, exalaste teu perfume, respirei-o e agora suspiro por ti. Provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo de desejo por tua paz. Ah, irmãos, que confissão belíssima. Agostinho deixa claro aqui duas coisas maravilhosas. Quando você se depara com esse tesouro, duas coisas acontecem com você. A primeira coisa que você pensa é, por que não encontrei isso antes? E ele que dizia, né, dai-me a castidade, mas ainda não. Ele era esse tipo de homem pecador. A oração dele todos os dias, ao se deparar com sua mãe pela manhã, era dizer, dai-me a castidade, mas ainda não. Queria continuar vivendo em sua vida de depravação, mas ao mesmo tempo ele queria se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo ele queria o pecado. Mas a história conta, e ele mesmo relata, que quando ele foi encontrado pelo Senhor, a primeira coisa que ele fala é, tarde te amei. Esse, irmãos, é o primeiro ímpeto no coração daquele que foi salvo e resgatado pela graça. Mas a segunda coisa é dizer, ei, ele não foi arrastado, ele não teve os joelhos quebrados, ele não foi puxado pelos cabelos. Não, ele diz, olha, exalaste o teu perfume, eu provei-te e agora eu não quero nada mais. É isso que ele está dizendo. Tocaste-me e agora ardo de desejo por tua paz. Ah, irmãos, para a gente passar para a segunda parábola, deixe-me dizer uma coisa para você. Como dizia R.C. Sproul, nem toda pregação tem uma aplicação pragmática para a sua vida, mas toda pregação
deve redundar numa palavra de louvor. Não há uma aplicação para você usar isso aqui de alguma maneira. Não, irmãos, não há. A única aplicação é, você já encontrou? É só isso e mais nada. A única aplicação é olhar para esse sujeito que tropeça no tesouro. Mas tendo encontrado, ele entende, é a melhor coisa da vida. E a partir daí ele faz o que tem que fazer, ele vende tudo e compra aquele tesouro. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer isso para você. Você já deu uma palavra de louvor ao Senhor hoje? Você já glorificou a Deus no seu coração? Porque um dia ele rompeu a sua surdez? Porque ele mandou para longe a sua cegueira? Porque ele mudou o seu coração? Você estava interessado nas trevas, no pecado. As coisas do mundo roubavam a sua atenção. Você se perguntava, por exemplo, como homens que eu citei aqui, DJ Alok, por que eles têm tanto? Por que eles constroem tantas coisas? No seu coração tinha uma certa inveja dos ímpios. E você desejava aquilo que eles têm de sobra. Mas eles desejam aquilo que você tem de sobra. Eles têm muitos recursos, mas você tem muita graça no coração. Então eu pergunto, você já louvou a Deus hoje? Se você não fez, faça isso no seu coração. Louve, agradeça ao Senhor, porque você está aqui sentado como aquele que foi encontrado pelo Senhor. Mas a segunda parábola, irmãos, seguindo a primeira, nos ensina um outro aspecto do reino. Vamos ler de novo, verso 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu disse, as parábolas são muito semelhantes, mas com algumas diferenças. Como eu disse, aqui nós temos os buscadores. Jesus fala de um certo atacadista de joias daquele tempo, que sabia que tinha algo melhor. E ele está à procura desse algo, que ele não sabe o que é, mas ele sabe que existe. Ou sabe que poderia existir. E ele vai à procura. Pérolas, irmãos, no mundo antigo, era extremamente valiosa. Muito mais do que hoje. Só para você ter ideia, as pérolas eram artigos somente das mulheres mais ricas e poderosas daquele tempo. Coisas como, por exemplo, as histórias contam, a mulher de Calígula, por exemplo, era viciada em pérolas, porque não era um artigo comprado facilmente. Eram extremamente raras e extremamente valorizadas naquele período. Então, pérolas eram um artigo disputado, um artigo de muito valor. Só que o texto fala que esse homem da parábola era um comerciante de pérolas. Ou seja, você entende que ele já tinha algumas pérolas, mas ele estava insatisfeito. Ele sabia que tinha algo melhor. Esse segundo grupo, irmãos, representa um avanço, se é que eu posso dizer, entre as pessoas que estão lá fora. Porque se o primeiro grupo é o grupo dos conformados, é o grupo daqueles que não estão à procura, simplesmente sabem, existe um vazio no coração, mas eu desisti de procurar. Ou eu consigo preencher, ainda que parcialmente, esse vazio com tantas coisas. E vivem a sua vida à sua própria maneira. Esse primeiro grupo que eu já falei poderia ser chamado de pessoas não religiosas, pessoas conformadas, pessoas que desistiram, hedonitas, por exemplo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esse tipo de gente. Mas o segundo grupo é como o homem que eu citei aqui no início. Sabe que tem algo faltando no coração. Não sabem o que é, mas estão em busca de. Estão à procura disso. É como Salomão no livro de Eclesiastes. Vai experimentando os prazeres da vida, as muitas riquezas, a muita sabedoria e tantas outras coisas, até tentar encontrar esse algo precioso. Bom, eles estão saindo pelo mundo em busca de tudo, para de alguma forma encontrar tudo. A gente já vai perceber que eles estão fazendo o inverso. Mas calma, já vamos chegar lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer, irmãos, que esse grupo, ele é melhor do que o primeiro grupo. É melhor por um motivo muito óbvio. Porque quando você descobre que falta alguma coisa, a sua atitude natural é tentar preencher isso. E quando essa pessoa desiste de tentar preencher esse vazio, irmãos, é ladeira abaixo. Ladeira abaixo.
Essa filosofia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, é a pior que existe. Porque essa pessoa está passível de cometer todos os erros da vida, os piores erros. Porque ela imagina, não haverá consequência, ou haverá consequência, mas não tem como eu fugir dela. Amanhã eu vou acordar com o mesmo desânimo, com a mesma tristeza. Então, qual diferença faz do que eu vou fazer hoje? Já desistiu. Mas esse grupo não. Eles concordam com C.S. Lewis, que diz: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Você percebe que essa pessoa ainda não sabe o que é. Ela só sabe uma coisa: eu não me encaixo nisso aqui. Porque se eu já provei todos os prazeres, tudo que o mundo tem de melhor, e eu não consegui satisfação, é porque eu não sou daqui. É a primeira conclusão. MacArthur diz ainda: essa é a história de alguém que já percebeu que este mundo não é suficiente. Então esse segundo grupo é melhor que o primeiro, porque eles estão mais perto, digamos assim. Estão em busca de algo, só ainda não encontraram. Mas Jesus diz que na nossa parábola aquele homem encontrou. Ele encontrou a pérola de grande valor. E deixe-me adiantar para você o que é essa pérola. Terceiro e último aspecto que Jesus ensina aqui sobre o reino, então, é: o reino de Deus possui um valor inestimável. O reino de Deus não é apenas um tesouro escondido que foi encontrado. Mas o reino de Deus, irmãos, é de um valor incalculável. É um valor tão grandioso que não importa o que você tinha antes, não importa qual era a propriedade desse homem, os recursos desse homem, enquanto estava avaliado o seu patrimônio. O que importa é que a pérola, não uma pérola, mas a pérola, quando ela é encontrada, ela suplanta todos os outros tesouros, a ponto dele pegar tudo o que ele tem e trocar e vender por causa desse tesouro. Irmãos, a pérola representa o Evangelho. E por que não dizer o Senhor Jesus Cristo? Porque é disso que o Evangelho fala. O Evangelho não é a notícia sobre um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que foi odiado, ferido, ofendido, mas que, na eternidade passada, em um pacto de redenção com seu Filho, prometeu enviá-lo como um cordeiro mudo no nosso lugar, como um substituto perfeito para sofrer as nossas dores na cruz, não apenas morrendo por nós, mas vivendo por nós, cumprindo as justas exigências do próprio Deus, aplacando a sua ira e morrendo em nosso lugar. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a pérola de grande valor. É disso que o nosso Jesus está falando aqui. E aí, irmãos, vou fazer uma coisa que eu não faço geralmente, que é cantar uma canção com você. Eu preciso da ajuda dos antigos, porque esse é um dos hinos que já faleceram. Esse é um hino da harpa cristã, chamado Uma Flor Gloriosa. Quem conhecer vai ganhar um chocolate no final. Eu vou prestar atenção em quem vai cantar. É mais ou menos assim, ó. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, dentre mil mais beleza terá. Tá alto. O vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso. Precioso pra mim é Jesus. Vocês conhecem, né? Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém? Eu vou ler só a última estrofe para você. Chega de desafinar.
Escute isso. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, porque a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. E ele encerra dizendo de novo, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, e encerra com essa confissão extraordinária, que tudo para mim é Jesus. Ah, irmãos, a maior certeza, na verdade essa é a única certeza, é a única marca daqueles que buscaram em algum lugar, mas que no final foram encontrados por essa pérola, por esse tesouro especial. É a única marca. Sabe qual é essa marca? É que nada mais importa no seu coração. Antes de encontrar Jesus, o seu coração era disputado. Outros amantes, outros amores, outros tesouros, outros ídolos, outras coisas roubavam sua atenção, roubavam seu coração, roubavam sua emoção, roubavam sua devoção. É impressionante como em Romanos 1, a verdade cessa, mas a adoração não cessa. A verdade é substituída, é suplantada, mas a adoração continua. Os homens não adoram mais Deus, eles adoram a criatura. Então, significa dizer que antes de Jesus, o teu coração adorava qualquer coisa que vinha, qualquer pessoa, qualquer bicho que aparecesse. Como literalmente fizeram. Os homens adoram a lagartixa ao invés do Criador, vai dizer um teólogo. Bom, mas depois de Jesus, irmãos, nada mais importa. Porque agora você encontrou o maior tesouro da sua vida. E para encerrarmos hoje, irmãos, essa breve reflexão, as parábolas têm algumas coisas diferentes, mas ela tem uma essência. Elas têm uma semelhança tão maravilhosa que a gente precisa terminar falando dela. Elas exigem duas coisas, pelo menos. Escute isso. Duas coisas. Reconhecimento e renúncia. Primeiro, o reconhecimento do valor inestimável do reino. Porque, em primeiro lugar, irmãos, veja isso. Mesmo aquele comerciante que está à procura de algo que ele sabe que é melhor, que é maior, nada garante de que quando ele encontrar, ele irá reconhecer o valor daquilo. Quantas pessoas passam por cima de tesouros? Já ouviu essa frase? O que para você pode ser um lixo, para outro pode ser um grande tesouro. Não é isso? Então, quantas pessoas passam por cima de tesouros, mas não sabem o que são, não reconhecem. E simplesmente desprezam e continuam a sua vida. Porque esses tesouros são ocultos. Então, em primeiro lugar, para que você, então, seja um súdito do reino, você entre no reino e você obtenha esse tesouro maravilhoso, em primeiro lugar, você precisa reconhecer o valor do reino de Deus. E, em segundo lugar, atrelado a isso, a renúncia total de cada um de nós. E para que não haja confusão aqui, os dois homens das duas parábolas compram o tesouro. Então, para você não pensar que Jesus está ensinando salvação pelas obras, ou que a salvação pode ser comprada com dinheiro, bens, recursos, ou até com as obras, não. Para que você entenda isso, lembra, eles vendem tudo o que possuem. Isso aqui é uma representação clara do que Jesus disse em outro lugar. Aquele que perder a sua vida por amor de mim ou por minha causa, encontrará. É isso, irmãos. Jesus não está falando em comprar a salvação, ele está falando em renúncia total. E veja, essas duas coisas estão juntas, elas estão casadas, elas são inseparáveis. Reconhecimento e renúncia. E isso, irmãos, explica a verdadeira religião, inclusive. Explica o que você faz aqui. Sabe por quê? A falsa religião consiste literalmente em renúncia sem reconhecimento. É basicamente, estou aqui porque meus pais me trouxeram, estou aqui por causa de alguém, estou aqui obrigado porque queria estar em outro lugar. Seu coração ainda está sendo disputado, porque você ainda não encontrou o tesouro. Entende isso? E nisso consiste a falsa religião. Há pessoas servindo na igreja, pregando na igreja, trabalhando na igreja,
que renunciaram a algumas coisas, mas ainda não reconheceram que Jesus Cristo é o único tesouro da sua vida. Ainda não devotaram a sua vida totalmente a Jesus. Por isso, renúncia sem reconhecimento é nada mais do que pragmatismo religioso, falsa religião. Irmão, mas a renúncia que passa pelo reconhecimento é a verdadeira religião. Porque você está aqui por prazer. Tem uma palavrinha que a gente passou por cima dela, mas que eu quero lembrar só aqui no final. Aquele primeiro homem, quando ele encontra aquele tesouro, ele esconde o tesouro, reúne todos os seus bens, e antes de comprar, tem uma palavrinha que seu texto fala. Sabe o que diz aí? Com alegria, ele vendeu tudo que tinha e comprou o tesouro. Lembra, irmãos, da graça irresistível? Ela não te força, ela te convence. Você viu a beleza, você não quer mais nada. Não há nada melhor, não há outro lugar que você deveria estar. E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo. Paulo diz exatamente isso, falando da sua vida. Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9. Ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado a quê, irmãos? A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não é à toa que é a mesma palavra grega usada nas parábolas, ser encontrado nele. É como se fosse assim: primeiro você é encontrado, para que depois você seja achado nele. Aqui, irmãos, essa frasezinha pequena significa literalmente estarmos unidos a Cristo, escondidos nele para todo sempre. É como se Paulo estivesse dizendo, reunindo todo o seu esforço, e ele acabou de falar do seu currículo, o que ele fez, como ele foi um grande fariseu, onde ele estudou, ele estava falando disso. Fariseu de fariseus, excedeu a todos da sua geração, e etc, etc. E agora ele chama tudo isso de esterco. E no final ele diz assim: porque tudo que importa é no final, quando a grande fornalha for acesa, quando o dia do juízo final chegar, quando estivermos face a face com o Rei, a única coisa que vai importar é se eu fui encontrado nele. É só isso, irmãos. Esse é o grande tesouro. Por isso eu encerro perguntando: você já encontrou? Você pode usar, como eu disse, essa palavra de duas maneiras. Se o teu coração está queimando quando você ouve isso aqui, é porque você pode dizer, como disse o apóstolo Pedro, ainda discípulo, dizendo para Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Você pode se juntar a Pedro, você pode se juntar a João nessa noite e dizer: vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Você pode se juntar a esses homens e dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu estou no lugar onde deveria estar, porque o Senhor me trouxe até aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque não há nada no mundo melhor. Você pode se juntar a Asaf e dizer: não tenho nenhum outro bem além de ti. Amém? Mas se você ainda não encontrou esse tesouro, e você ainda sente um vazio imenso no seu coração, se junte a nós hoje. Eu vou estar à porta, aperte minha mão e diga: pastor, eu quero ser achado, ou eu quero encontrar. Eu não sei qual é a ordem, mas o Espírito Santo dá ordem. A palavra que sai da minha boca, eu prego aos seus ouvidos, o Espírito Santo leva a palavra ao coração. E eu creio que ele pode fazer a mesma coisa que ele fez conosco na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. Vamos orar mais uma vez.